A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E neste podcast de hoje, nós estaremos dando início ao nosso quarto e último trimestre das lições bíblicas jovens, que tem como tema principal deste trimestre os bons e maus exemplos. Então, nós vamos, neste trimestre, aprender com os homens e mulheres na Bíblia, tanto os bons quanto os maus exemplos. Os irmãos, creio que perceberam que nessa lição bíblica desse quarto trimestre, o título da lição está como terceiro trimestre, inclusive as datas está como fosse do terceiro trimestre. Mas isso aconteceu devido ao fato da pandemia, ou seja, as lições bíblicas já tinham sido impressas antes desses eventos. E para a CPAD não perder o material que já for impresso, que é um gasto enorme para a editora, eles acharam por bem segurarem esse material, criarem uma lição especial, a qual nós concluímos no domingo passado, a lição bíblica especial, e agora nós estamos entrando no quarto e último trimestre, estudando essa lição maravilhosa de jovens, os bons e maus exemplos. Amém? E na lição de hoje, meus amados irmãos, que é a lição de número 1, nós iremos fornecer subsídios sobre a lição de número 1, que tem como título Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Então, o nosso primeiro personagem bíblico a ser estudado nesta lição deste trimestre que se inicia é um homem chamado Moisés. Pois bem, a lição, no primeiro tópico, fala Moisés e sua chamada. O autor agora aqui vai mostrar como aconteceu a chamada de Moisés. Observe, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, já nos mostra que Moisés, desde o seu nascimento, foi um homem que já estava ali sendo protegido, sendo guiado pelas mãos de Deus. Porque o que acontece com o povo israelita, com o povo hebreu? O povo vem ao Egito, os irmãos conhecem a história, como é que o povo chegou à terra do Egito. Chegou através da família de quem? De José. José fora vendido como escravo e assim Deus o fez prosperar na terra do Egito. E naquela época houve uma fome muito grande na face da terra, quando desceram todos os irmãos de José a comprarem comida ao Egito, mas não sabiam eles que quem eles iriam falar, ou seja, o governador daquela época, que tinha influência enorme no reino egípcio, era o próprio irmão deles, ou seja, José. E os irmãos conhecem a história toda, o que aconteceu. José vem, mostra aos seus irmãos que ele era o irmão a qual fora vendido, mas mesmo assim José não guarda rancor, acolhe a todos, e todos vêm habitar ali no Egito, ou seja, os 12 filhos na verdade os 13, né, porque tinha a mulher de Jacó. E a partir daquelas famílias que descem ali, aquelas 70 almas que descem para o Egito, dali começa a se multiplicar os hebreus na terra. Enquanto José estava vivo, o povo tinha as benesses da terra, viviam bem, viviam livres, porém, surge um faraó que não conhece, nem conheceu, na verdade nem conheceu, já era outra geração, a José. E viu que o povo hebreu se multiplica na terra. E aquela multiplicação vem causar temor naquele faraó. E o que é que ele faz? Começa agora a escravizar o povo hebreu, começa a usá-lo como mão de obra. E aquele povo ali é escravizado. E chega uma época que vem um faraó e vê que o povo está crescendo muito e com medo de que o povo se revoltasse, dá ordem para matar todos os filhos homens que nascessem das hebreias, do povo hebreu, das mulheres, no caso, judias. E isto foi executado. E é neste período que nasce o homem que nós conhecemos como Moisés pelas Sagradas Escrituras. Moisés nasce, a sua família fica perplexa, porque nasceu um filho varão, nasceu um homem.
E o decreto, a lei que tinha sido exarada pelo faraó era que todos os meninos fossem mortos. E assim muitos meninos foram mortos. Mas Moisés estava ali sendo guiado pela mão de Deus já desde seu nascimento, porque o chamado que Moisés teve era um chamado para libertar o povo. Moisés teve um chamado de libertador da nação israelita. E a sua mãe pega Moisés, coloca numa cesta de juncos e coloca ela ali na beira do rio, e sua irmã Miriam vai seguindo o trajeto que aquele cesto faz naquele rio, e o Deus que tudo provém, que tudo vê, direciona aquele menino justamente para onde estava se banhando a filha de Faraó, ou seja, uma princesa. E aquela mulher pega aquele menino e vai criá-lo como se fosse seu. E Miriam se apresenta ali, mostra e diz que pode conseguir para aquela mulher uma ama de leite. E no caso, o que aconteceu foi a própria mãe de José, que foi a contratada para ser a ama de leite, para criar o menino na sua infância. E assim aconteceu. Moisés foi tirado das águas. Por isso o nome dele é Moisés, que significa tirado das águas. Esse foi Moisés, um menino que foi tirado das águas e foi levado para o palácio para ser criado na cultura e doutrina egípcia. E Moisés vem e vive ali no palácio durante 40 anos. Moisés vive no palácio. 40 anos, até que ele vem e mata um egípcio e foge para o deserto. E ali é quando ele vem a conhecer a sua esposa, o seu sogro, e estabelece uma família. E durante 40 anos, Moisés vem e passa ali no deserto, ou seja, no deserto que eu falo é habitando ali com a sua família, no caso com Jetro, com Zípora, quando ele conhece, estabelece a sua família. E é neste momento, com Moisés já com 80 anos, ao final desses 40 anos, próximo aos seus 80 anos de idade, que Deus vem e se revela a Moisés, mostrando que Deus o tenha escolhido para libertar o povo do cativeiro egípcio, da mão pesada daquele faraó que fizeram o povo escravo e estava ali usurpando, porque o povo estava sendo mão de obra escrava, meu irmão, trabalhando sem salário e trabalhando exaustivamente durante o calor do dia. E Moisés é chamado, mas nesse chamado que Deus vem se apresenta a Moisés, ele começa a dar desculpas a Deus para não ir fazer a obra de Deus. Ele não queria sair da sua zona de conforto. Para ele já estava bem. Ele tinha matado um egípcio, tivera fugido, já estava com a família estabelecida, estava vivendo bem durante 40 anos, estava vivendo ali com Jetro, com Zípora. Deixou aqueles 40 anos para trás de regalias como um dos homens influentes ali dentro do palácio, porque querendo ou não, ele era filho de um filho adotivo de uma princesa, mas Deus estava preparando Moisés, por isso ele ficou 40 anos sendo doutrinado com a cultura, com o saber, com o aprendizado egípcio, até a ocasionar aquela morte que ele vem e mata um egípcio e ele foge. E durante 40 anos eles permanecem ali longe do Egito, vivendo com Jetro, com a sua esposa Zípora e com seus filhos. Porém agora chega o chamado de Deus na vida de Moisés. E Moisés começa agora a dar desculpas a Deus. E o autor cita algumas desculpas que é: quem sou eu? Ele mostra o quê? Estava mostrando que não era capaz, que não tinha condições de ir ser aquele libertador, aquele instrumento usado por Deus para tirar o povo do Egito, para resgatar o povo do Egito. Mas o Deus a que chamou Moisés é o Deus que se responsabiliza pela sua obra. Porque, meus amados irmãos, a obra é de Deus. Nós somos apenas instrumento. A obra é de Deus, quem faz é Ele do jeito que Ele quer. E Deus chama Moisés e Moisés começa a dar várias desculpas.
eu não sei falar, eu não sou eloquente. Deus, manda outro. O que é que eu vou falar para o povo? Quem foi que me apareceu? No Egito tem tantos deuses. E o que é que eu vou dizer? Que Deus foi que me mandou agora vir a libertar o povo. E o Senhor fala, Moisés vai lá e diz que eu sou o que sou. E Moisés fica sem compreender porque no Egito todas aquelas divindades tinham nomes. Era Osíris, era Íris, era tantos deuses que existiam, todos por nomes. E Deus chega para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. E Moisés, apesar de dar tanta desculpa, tantos empecilhos para tentar impedir o agir de Deus na sua vida, porém Deus insiste com Moisés. Insiste no sentido, meu irmão, de que Moisés é você para essa obra. Você, durante esses 80 anos, esteve debaixo das minhas mãos, sendo protegido, sendo ensinado, tanto nos costumes egípcios, quanto nos costumes judeus, hebreus, porque sua mãe lhe ensinou, mas agora chegou o momento de libertar o povo que está cativo no Egito, o povo que desceu ali, os filhos de Jacó, e hoje estão sendo perseguidos, estão sendo injuriados. E Moisés ali aceita aquele chamado de Deus com a ajuda de seu irmão Arão, porque Deus falou que Arão seria por profeta, seria a boca de Moisés ali no Egito. E Deus confirma esse chamado de Moisés. Por quê? Porque Deus dá sinais de que ele é o chamado, ele que é o escolhido para executar a obra. Porque aquele que é chamado por Deus, Deus faz com que ele perceba, ele receba, e ele que seja um instrumento dos milagres de Deus para que os outros tenha a certeza, tenha a confirmação de que o chamado aconteceu na vida daquele líder. Ou seja, Moisés agora tinha confirmado a sua chamada, porque Deus tinha dado sinais, e os sinais que Moisés deveria executar na presença de Faraó. Foi Deus quem fizera o chamado e Deus quem dera os sinais. E quem iria executar os sinais seria Deus. E assim Deus fez na vida de Moisés. E aconteceu todo aquele rebuliço que o autor da lição aqui não nos fala. E por fim, com a 10ª praga, que é a morte de todos os primogênitos naquela terra do Egito, tanto os primogênitos animais quanto humanos, aconteceu um pranto tão enorme naquele lugar que eu acho que nunca se viu na terra um pranto como aquele, que todos os filhos primogênitos das famílias dos egípcios, a qual não estava protegida com o sangue do cordeiro passada nos umbrais da porta, vieram a morrer. Porque o anjo passou e ceifou a vida de todos, inclusive do filho de Faraó, daquele menino que iria subir ao trono em um futuro. Porém, Deus passa e ceifa todos os filhos primogênitos da terra do Egito. E o povo assim é liberto. Faraó deixa o povo ir, os irmãos conhecem a história, depois ele se arrepende e manda seguir o povo, e quando acontece a abertura do Mar Vermelho, e Faraó, junto com seus soldados e cavaleiros, vem a perecer no Mar Vermelho, porque foi a mão de Deus quem tirou o povo do Egito. E quem é o homem para tentar impedir o agir de Deus? E esse é o primeiro ponto da lição. Os irmãos percebem que o autor da lição bíblica deixa muitos pontos sem falar, mas nós devemos falar assim, de todos esses pontos, que nós não estamos entrando em detalhe em cada ponto, mas estamos dando uma sequência lógica na história e na lição. E o segundo tópico da lição fala: após o Egito, o deserto, porque foi o que aconteceu. Depois que o povo é liberto, depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo agora está de frente ao deserto, está caminhando rumo à terra prometida. E é numa dessas excursões à terra prometida que Deus convoca Moisés para subir ao Monte Sinai, porque Deus queria falar com Moisés. E Moisés sobe aquele monte para receber de Deus a lei, o testemunho de Deus escrito por Deus, porque Deus que esculpiu as tábuas de pedras e o próprio Deus escreve. Porém Moisés sobe lá em cima e o povo fica inquieto lá no topo, no pé do monte.
O povo ficou inquieto. E essa inquietude levou o povo à idolatria, à profanação. Porque o que o povo agora faz, pega os ouros que eles saíram do Egito com muito ouros, porque o povo egípcio dava ouro para que aquele povo fosse embora, porque aquelas pragas deveriam acabar, cessar, e fazem um bezerro de ouro, levantam um bezerro de ouro. E Deus olha para Moisés lá em cima do topo e ouve aquele barulho, aquele alvoroço e diz: desce, porque o povo, o teu povo, está se corrompendo. O teu povo, Deus agora já exime de si. Porque depois que tudo que Deus fez, o povo ainda se voltou para com Deus. Imagine, meu irmão, tantos milagres que Deus executou, todas aquelas 10 pragas que atingiam os egípcios, porém o povo de Deus não era atingido com aquelas pragas. O mar se abriu, o povo passou dentro do mar a pé enxuto, com paredes do lado esquerdo, do lado direito, paredes de água. Mas Deus fez o povo passar e agora o povo vem e vira as costas para Deus. E Moisés desce. Quando Moisés percebe aquilo, quando Moisés vê aquela idolatria, o povo dançando, festejando, junto àquele bezerro, aquele ídolo que levantaram após si, jogam as tábuas da lei ao chão e quebra aquelas tábuas da lei de tanta ira e tanta revolta que Moisés ficou. Foi uma atitude talvez até impensada de Moisés, mas eu creio que a sua fúria cresceu de tão tamanho, porque como é que pode um povo deste que viu como Deus os tirou com mão forte do Egito e agora vira as costas para Deus, fazendo um culto, uma forma de culto que é abominável para o Senhor dos Exércitos, para o Deus Todo-Poderoso. E as tábuas jogadas no chão é quebrada. E Moisés ali toma atitude, toma uma ação diante daquela profanação que fizeram. E seguindo, meu irmão, o relato bíblico, o relato histórico, o que acontece agora? Deus agora diz para Moisés: Moisés, agora eu não vou esculpir essas pedras, porque agora há um preço a ser pago pela sua atitude. O povo errou. E Deus sabia disso, que o povo errou, assim como Moisés, e assim tanto quanto aqueles que não se corromperam, porque não foram todos que estavam adorando ao bezerro de ouro. E o preço a ser pago é: Moisés, você vai esculpir as pedras semelhantes a que eu lhe dei, e você que vai subir ao monte sozinho, sem ajuda de ninguém. O que nós aprendemos com isso, meu irmão? Que lição que nós aprendemos? Que as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, gera consequências que nós chamamos hoje, no meio evangélico nós chamamos que é pagar o preço por aquilo que fizemos. E o preço que Moisés iria pagar agora era este: esculpir e subir, meu irmão, com 2 pedras. Imagine o peso dessas pedras para subir até o topo do monte, para Deus escrever naquelas pedras novamente. Então esse é o preço que foi pago, porque as tábuas agora deveria ser feita por Moisés. E Moisés assim faz aquelas tábuas, sobe novamente ao monte e Deus escreve novamente as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas, que foi quebrada por Moisés. E por fim, meu irmão, vem o terceiro e último tópico, que é a bênção sem a presença de Deus. Porque o povo, meu irmão, era um povo obstinado, era um povo de dura cerviz, como sempre o Senhor fala ali no Pentateuco, ou seja, o Pentateuco é os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Era um povo duro de cerviz. E Deus olha e diz: Moisés, eu não irei mais com este povo, mas eu vou mandar um anjo diante de vós. E esse anjo vai abrir os caminhos, vai tirando os inimigos, vai abrir as portas para o povo chegar na terra prometida. Mas eu não vou mais com o povo. Porém, Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. O que é de mim sem a tua presença? Moisés entendia, meu irmão, que a presença de Deus fazia toda a diferença. O povo ia ser abençoado, porque o anjo que Deus iria mandar iria fazer com que o povo chegasse ao seu destino final, que era a terra prometida. Mas Deus já não iria mais com o povo. Deus iria estar ausente, iria só estar olhando, de olho. Mas o anjo que iria guiar o povo. Mas Moisés olha e não aceita aquela condição.
Moisés quer o Senhor com ele, quer Deus caminhando com ele, quer Deus guiando o povo, quer Deus na frente, quer Deus na direção do povo e Deus no meio do povo. E que possamos, meu irmão, anseiar pela presença de Deus em nossa vida. Porque isso vale muito mais do que todas as bênçãos que Deus tem a nos dar. Porque foi isso que aconteceu com o povo. Deus estava dizendo, as bênçãos estão sobre as suas vidas, mas eu não vou com vocês. Mas Moisés olha e diz, o que será de nós sem a tua presença? É como se Moisés estivesse dizendo, eu prefiro a tua presença do que as bênçãos a quais o Senhor está nos outorgando, nos dando. E assim, Moisés fala a Deus, para que Deus vá com o povo e não o anjo. E com tudo isto, meu irmão, nós aprendemos com Moisés que esse Moisés é um homem de Deus, é um gigante de Deus, porque com todos os seus defeitos, todas as suas falhas, todo o seu temperamento, porque a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que existiu sobre a face da terra, e por um momento de ira, que Deus manda ele tocar na rocha e ele fere a rocha, por aquele ato ele deixa de entrar na terra prometida, ele apenas olha, ele apenas observa, porque Deus ainda dá aquele prazer a ele dele olhar a terra a qual o povo iria entrar, a terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, ou seja, aos descendentes dos hebreus. E Moisés é um homem, meu irmão, que nós devemos seguir o seu exemplo, um homem que foi obstinado, um homem que anseiou pela presença de Deus, um homem que foi além de um grande líder, foi um grande legislador hebreu, porque o Senhor deu a sua lei a ele. Ele que estabeleceu o culto, ele que estabeleceu a lei cerimonial, ele que estabeleceu ali todos aqueles preceitos a serem seguidos pelo povo de Deus. No caso, ele recebeu de Deus e passou a tudo aquilo ao povo como recebera de Deus. Mas de tudo isso que Moisés fez, a única, vamos falar assim, a coisa mais importante que ele ansiava era a presença de Deus. E que isso fique à tona em nossa mente, que a presença de Deus é que faz a diferença. Então a diferença que aconteceu na vida de Moisés era que Deus era na sua vida. E que Deus possa ser na nossa vida, meus irmãos. Para que a diferença que faz a presença de Deus, é isso, que Deus esteja presente na nossa vida. Que as bênçãos venham ser um segundo estágio, venham ser um segundo plano, mas que Deus venha ser a prioridade de nossa vida, para que a sua presença faça diferença em nossa vida, assim como foi a diferença na vida de Moisés. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Esta lição é a lição de número 1 deste trimestre se inicia, lições bíblicas jovens. Meus irmãos, não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos acesso a um teste online. Não deixe de fazer o teste online, amém? Os irmãos vão clicar no link e vão ser direcionados ao teste online. Um teste simples, rápido e fácil. Deus abençoe os irmãos, que continue nos acompanhando, meu irmão. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Nos abençoe, abençoe o nosso trabalho. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.